Por que a seleção não está disputando a final com a França? Será que ela sofreu do mal dos gatos? Ou seja, do azar, da ira dos gatos? Ou será que o nosso Vinícius Rodrigues, ele cometeu um ataque à maldição dos gatos? Fique aí nesse vídeo que você vai entender o que foi que aconteceu com o pensamento e até mesmo com o comportamento de todos aqueles que estavam envolvidos durante o jogo da Croácia e o Brasil. E você em casa, será que teve participação nessa derrota do Brasil contra a Croácia? Vamos entender como desenrola esse fenômeno. O assessor Vinícius Rodrigues, ao estar preparando o ambiente para a entrevista de Vinícius Júnior, ele pega um gato que invadiu a sala de imprensa que ia ser entrevistado e jogou daquela forma de cima da mesa, de cima da bancada onde estava entrevistado. Mas antes de qualquer coisa, o Conselho de Medicina Veterinária Federal já entrou na questão e disse que aquela forma é uma forma correta de se pegar um felino. Bom, não vamos deixar isso no mérito, porque tem muita gente falando que não era para ter pego o gato daquela forma. Ô galera, se a gente entrar nesse ritmo aqui, nós não vamos entender como aconteceu toda a questão. Bom, vocês vão entender se realmente o gato teve participação na derrota do Brasil. Galera, é o seguinte, dentro desse fenômeno existe uma coisa chamada comportamento supersticioso e esquema não contingente. Vocês vão entender o que é um comportamento supersticioso e um esquema não contingente. Antes de tudo, é bom nós entendermos que existem alguns tipos de fenômenos que os animais, como as pessoas, passam a repetir determinado comportamento por relacionar aquele comportamento a um tipo de reforço ou algum tipo de esquema não contingente. Olha, quando eu falo de reforço, eu não estou falando de esquema não contingente. Apesar que os dois vão dar ao cão, gato, a pessoa, qualquer organismo, um bem-estar frente a uma resposta emitida pelo mesmo. Bom, como é que funciona isso? Nós temos o intervalo fixo e temos o intervalo variável. Temos o tempo fixo e o tempo variável. São dois fenômenos diferentes que aos olhos do leigo se parecem a mesma coisa. Bom, o tempo fixo e o tempo variável são esquemas não contingentes, ou seja, esse tipo de coisa que esse organismo goste não está relacionado à sua resposta. Com certeza não é consequência da sua resposta para aquele tipo de algo que ele goste aparecer frente a ele. Ou seja, ele não precisa dar uma resposta. Já o intervalo fixo e intervalo variável, aí sim depende de uma resposta do organismo para essa consequência ser gerada e aconteça um reforçador positivo. Entendeu, galera? Um não depende e um outro depende. Quando eu falo de intervalo fixo e intervalo variável, eu estou falando de uma contingência. Quando eu falo de tempo variável e tempo fixo, eu estou falando de uma contiguidade. É um esquema não contingente. Entendeu, galera? Ficou meio bagunçado? Calma que vocês vão entender que o análise do comportamento, para quem está tendo contato pela primeira vez, é assim mesmo. Mas fica aí que você vai entender o porquê o Brasil perdeu para a Croácia e culpar o pobre do Pichano. Galera, é o seguinte, vocês já ouviram em algum momento alguma pessoa que vai assistir o time do seu coração chegar e dizer: eu vou de cueca de tal cor, porque toda vez que eu vou de cueca de tal cor, o meu time ganha? Já ouviu? Ou então alguém chegar e dizer mesmo assim: eu vou amarrar uma fita na cabeça, tipo Rambo, que toda vez que eu vou pro estádio com essa fita, o meu time ganha. Nesse caso,
aí é um esquema não contingente, ou seja, é uma contiguidade, ou seja, a consequência não tem relação com o estímulo, ou seja, não tem relação com o evento que está aparecendo para esse animal interpretar que o comportamento dele está relacionado àquilo que está sendo disponibilizado para ele. Já o intervalo fixo e o intervalo variável tem. Vou dar um exemplo aqui para vocês também. Digamos que uma pessoa bateu no portão, o seu cachorro, né, saiu latindo, um cachorro como esse, saiu latindo, e o seu tutor chega e dá um petisco a ele. Esse petisco vai ser o reforçador da resposta ou do comportamento desse cão ter latido frente ao estímulo de bater na porta. Nesse caso, esse animal vai latir diversas vezes toda a mão que alguém bater na porta. Bom, entenderam mais ou menos aí? Bom, agora vamos destrinchar o que é o intervalo fixo e o intervalo variável, cada um no seu lugar. Bom, o intervalo fixo é quando o animal dá uma resposta, digamos 5 respostas dentro de 5 minutos. 5 respostas dentro de 5 minutos. Aí nós temos o intervalo fixo. Esse animal vai ser premiado, toda mão que der 5 respostas dentro de 5 minutos. Se ele der menos de 5 minutos, ele não será reforçado. Aí nós estamos no esquema de intervalo fixo, onde ele vai receber o seu reforçador toda mão nesse tempo. E já o intervalo variável é quando o cão dá 1 ou 2 respostas independente de um tempo de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ele vai receber essa, que no caso é o reforçador. Aí nós estamos diante de um intervalo fixo e intervalo variável. Vamos voltar para o supersticioso agora? Certo. Quanto ao supersticioso, digamos que é aquela analogia que eu fiz de vestir a cueca e a pessoa e o time ganhar. No caso do nosso gato, nós estamos frente a um comportamento supersticioso. Você sabe por quê, galera? Porque quando o Vinícius Rodrigues pegou esse gato que jogou, muita gente vai achar que nesse dia, que no dia que o Brasil jogar, é o dia de beijar o gato, é o dia de abraçar o gato e nunca jogar o gato daquela forma. Ou melhor, nunca maltratar o gato. E pode ocorrer, entrar uma generalização aí também. Sabe por quê, galera? Porque as pessoas vão entrar num comportamento supersticioso, ou seja, um esquema não contingente, porque não pode fazer isso com o gato, porque o Brasil perde. O que eu quero dizer que a derrota do Brasil frente à Croácia não tem relação nenhuma da forma que o gato, que o pichano foi pego e jogado. Não tem relação. Isso dentro do análise do comportamento e do behaviorismo, isso se chama comportamento supersticioso e esquema não contingente. É quando o indivíduo tem um comportamento frente a algo que não está relacionado com a resposta que ele está dando. Ou, por exemplo, a pessoa chega e diz mesmo assim: toda mão que eu faço um anguzinho de farinha e boto na janela, começa a chover. Toda mão que a moça donzela solteira põe o Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Um respeito à imagem do Santo Antônio, lógico, eu estou falando aqui uma forma que não ofenda de forma nenhuma, é só uma forma de exemplificar o comportamento supersticioso. Aí a donzela casa, entenderam, pessoal? E tem outra forma também, tem inúmeros tipos de comportamento supersticioso. Então, por exemplo, a pessoa que recebe uma pensão pelo seu pai ter deixado uma pensão, seu esposo ter deixado uma pensão, sua esposa ter deixado uma pensão e vice-versa. A pensão não tem relação com o comportamento dela, ou seja, se ela trabalhou ou não trabalhou, ela vai receber a pensão de qualquer forma. Então, isso é um comportamento supersticioso, que ela sabe que todo 30 dias ela vai lá e recebe esse dinheiro. É isso aí, galera. Essa é uma forma de nós enxergarmos que o comportamento supersticioso, ele paira tanto os seres humanos quanto o animal, como os animais. Então, dessa forma, sabemos que a seleção brasileira não vai perder jogo nenhum se você pegar o gato e colocar
do jeito A ou do jeito B, do jeito C ou do jeito D. Porque esse gato, e nem você vai entrar dentro de campo, fazer uma redundância, vocês não vão entrar no campo para efetuar o gol belíssimo que Neymar fez frente à Croácia. É uma pena que o Brasil perdeu nos pênaltis, mas vai ficar essa dica. Benício Rodrigues, você não teve culpa nenhuma na derrota do Brasil. Sabe por quê? Porque o ato de você ter pego o gato e as pessoas estão relacionando o seu comportamento com a derrota do Brasil, isso é um comportamento supersticioso dessas pessoas. Ou seja, é um esquema não contingente. Ficou claro, galera?